Hoje vamos tentar aprofundar dois elementos fundamentais, o espaço e o tempo. Vamos dizer, antes de tudo, que uma história é um texto narrativo através do qual alguém, um narrador, também falaremos dele mais adiante, conta uma história. Uma história em que entram personagens que se envolvem numa ação, a ação essa que é situada num espaço e num tempo. Embora nem todas as histórias digam onde e quando se passam as ações de que falam, o espaço e o tempo são muito importantes na hora de escrever uma história. E a razão é muito simples. A indicação do lugar e do tempo em que a história se passa torna a história mais concreta, mais próxima da vida real e, portanto, capaz de conectar melhor com o nosso leitor. Comecemos então pelo espaço. Numa história, na tua história, na história que tu queres desafiar os teus alunos a escrever, o espaço pode ser físico, geográfico ou real, se tu indicas, se tu escreves o local onde a ação decorre. Naturalmente que este lugar pode ser um espaço interior ou exterior, pode ser um espaço público ou privado. E é muito importante, ao escrevermos a história, termos consciência deste local físico, geográfico ou real onde a história se passa, porque, como compreenderás, não é a mesma coisa escrever uma história que se passe no campo ou que se passe numa grande cidade. Uma história que se passa dentro de casa será, naturalmente, diferente de uma história que se passe num parque, ou num jardim, ou num campo de futebol. Uma história que se passe numa pequena sala será diferente de uma outra que tenha lugar dentro de um coração apaixonado, ou dentro do corpo de um gigante, ou de um anão. E, portanto, é muito importante o espaço físico, geográfico e real nas histórias. Mas a história pode também descrever um lugar psicológico, isto é, um lugar onde acontecem os pensamentos, as emoções e os sentimentos das personagens. Pode ainda descrever as sensações que cada personagem tem do espaço físico. Isso é muito, muito importante. Porque há espaços que não são interiores nem exteriores. Há espaços que não são lugares que se possam ver ou medir. Há espaços que se passam dentro do interior da personagem. É isso que chamamos o espaço psicológico. Finalmente, a tua história pode também caracterizar o meio social, o meio cultural a que pertencem as tuas personagens. Isso quer dizer que, por exemplo, que este espaço cultural aponta para as tradições, aponta para os valores, aponta para os costumes e está normalmente contido no espaço social. Por exemplo, tu tens de escrever de modo diferente uma história que se passe num bairro social de uma outra que se passe num condomínio fechado. Tens de escrever de modo diferente a história que se passe em que haja um conflito entre pessoas de uma comunidade ou um conflito que se passa apenas dentro da pessoa. Ou seja, o aspecto cultural, o espaço, pode também ter uma dimensão social. Então não esqueças, ao escrever a tua história, tens de ter consciência que ela pode passar-se dentro de um espaço físico, geográfico e, portanto, real, ou ainda passar-se num lugar psicológico, isto é, num lugar não físico, não real. E, quer seja um espaço físico, geográfico ou um espaço psicológico, a tua história tem de ter em conta o meio social, tem de ter em conta o contexto de vida em que se inserem as personagens. Por isso, ao escrever a tua história, pensa onde queres colocar, onde queres contar a tua história, onde se passa a história que queres contar, qual é o ambiente, qual é o cenário de fundo que tu queres emprestar às tuas personagens. Gostaste desta dica? Descobre outros vídeos e junta-te à nossa tribo,
subscrevendo este canal de YouTube. E marca alguém nos comentários deste vídeo que sabes que precisa de ouvir. Um abraço e até breve.